Nos dias atuais, o ser humano tem acesso a grande variedade de produtos, a novas formas de geração e distribuição de energia e transportes mais eficientes. Estamos em uma revolução tecnológica. Ela promete transformar novamente a maneira como o mundo funciona. A internet industrial une máquinas inteligentes, análise computacional avançada e o trabalho colaborativo. Isto vai gerar profundas mudanças e trazer eficiência em manufaturas, transporte, energia e saúde. Nós estamos na revolução 4.0. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui da TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias na sua companhia. Muito bem, gente, hoje nós vamos falar de Revolução 4.0. Trouxemos aqui a terapeuta comportamental Amanda. Como é que é o resto do seu nome? Pinheiro, Amanda Pinheiro, desculpa, tá? Tranquilo. E do outro lado aqui, alguém que muito competentemente, mais do que eu, vai debater com ela sobre essa Revolução 4.0, que é o Rogério Pasqualino. Eu conto com ele durante toda essa entrevista, porque eu quero saber muito do que nós vamos falar sobre a Revolução 4.0. Eu tenho uma ideia do que é a Revolução 4.0, né? Essa capacidade da indústria, por exemplo, imprimir um carro dentro de uma concessionária, essa é a Revolução 4.0. A Revolução 4.0 é aquela revolução onde já imprimiram um coração humano com base no DNA da pessoa. Foi um órgão pequeno, mas ele era funcional, não é isso? Fantástico. Então, uma coisa fantástica. Então, aparentemente, a Revolução 4.0 é ficção. Na prática, ela existe, e eu queria saber o quanto que nós, cidadãos comuns, aqui no Brasil, um país do terceiro mundo, que distância nós estamos disso e o quanto que nós temos que nos aproximar disso individualmente, já que a gente não pode contar com teorias nenhuma, com governos nenhum, com nenhum tipo de administração, porque parece que as pessoas não estão imbuídas disso aí. É verdade? Então, em parte sim. E ela só está distante enquanto você ignorar. Porque nós vivemos isso, nós vivemos essa modernidade hoje. Nós utilizamos tecnologia o tempo todo. Perfeito. Nós estamos envolvidos com isso, com essa agilidade, com a velocidade que o mundo nos propõe hoje. E quando a gente fala em agilidade, quando a gente fala em proposta, estar antenado, isso já é Revolução 4.0. E quando você me traz... Mesmo que você esteja reboque dela ainda, Sim, mas você já está dentro dela. a gente usufrui. Claro. O que é mais interessante, às vezes, a nossa proposta, eu estar aqui hoje conversando com vocês, vem justamente alertar. Será que você está antenado? Será que você está prestando atenção que você está sendo envolvido por uma mudança de gestão, por uma mudança de processos, por uma mudança de pensamentos, um jeito de lidar com as pessoas, com as máquinas? Eu vejo algumas pessoas preocupadas com a inteligência artificial, né? A máquina está roubando o emprego do homem. Tá nada, ela está roubando um emprego chato. Aquele que ninguém quer fazer. Porque o emprego bom, ele permanece, se você estiver preparado para ele. Pois é, Você quer mas olha só, antes que o Pasqualino complemente aqui, eu concordo com vocês, longe de mim falar mal de governos e de política, neste momento histórico aqui estamos, eu realmente não tenho, estou com a menor vontade de falar sobre isso. Mas a gente vê aqui no terceiro mundo, se os governos, se as instituições, com relação a isso eu falo das universidades, das escolas, porque você ter terminais de computador e levar os meninos para uma sala e fazer pesquisas dentro da internet não é viver a Revolução 4.0. Não, perfeita a sua fala. Não é? Perfeita a sua fala. Você ter usufruto da Revolução 4.0 não é estar imerso nela, você precisa de todo um toque, né? Sim. E você tem que dar o toque nos políticos, nas instituições, sejam elas de qualquer natureza, para que as pessoas comecem realmente a caminhar para o futuro. Sim. E essa mudança é muito importante a gente se atentar. Você trouxe a sociedade. E eu diria que a mudança começa aqui. Claro. Começa em você. A partir do momento que eu olho para essas mudanças todas e percebo que eu faço parte dela. Enquanto eu ignoro o que está acontecendo, aí é que está o perigo. Você está no reboque. Aí eu estou na ignorância. Eu estou na total e completa ignorância. Não quero perceber o que está acontecendo. Eu uso, eu me beneficio, ou eu reclamo e não participo. Aí é que está o perigo.
Não muda a mentalidade. Exatamente, é mudança de mentalidade. Mais conhecido, né, mindset. A gente falar de mindset, ter essa consciência de quanto a sua forma de pensar está contribuindo ou está atrasando a sua evolução. E quando eu digo evolução, eu não estou falando só de evolução profissional. Evolução enquanto pessoa, nas suas relações amorosas, nas suas relações de amizade, na convivência com as pessoas o tempo todo. Relação profissional. Exatamente. Aquele estresse no trânsito. Até quanto nós vamos nos permitir uma fechada no trânsito estragar o meu dia todo? Então, pensar em revolução 4.0, gestão 4.0, empreendedorismo 4.0, é você ampliar esse olhar. E, ao mesmo tempo que você amplia, você volta para si e percebe o quanto você mexe nisso. É sensacional. De uma certa forma, não há revolução sem que o homem faça parte dela ou que o homem starte ela. Starte-se. O termo nele é alemão e, quando ele foi cunhado, tentou-se, ou pelo menos não observaram, que o ser humano estava inserido no processo. Por isso o nome original Indústria 4.0. Hoje se fala em economia, em revolução, em gestão de pessoas 4.0. E a preocupação hoje é com o ser humano. Você perguntou agora há pouco sobre a distância que o Brasil está, né? Eu acho meio que uma sacanagem comparar Brasil com qualquer país, na verdade. Nós temos uns 30 anos de economia aberta, não mais que isso. Há 30 anos atrás você comprava Fusca Brasília e Jeep acabou. É né? verdade. Então, não, mas o Brasil, ok. A nossa economia fluiu diferente, o nosso modelo criou diferente. Só que aí vai funcionar, vai fazer com que a nossa percepção seja menos ampliada do que essa necessidade de amplitude que a gente precisa. Veja bem, como o programa é feito em Juiz de Fora, eu vou só focar aqui no que a gente tem no nosso, na nossa veia principal aqui, que é a Rua Alfield. Rua Alfield, tá. Quantas lojas estão fechadas ali naquele momento? Agora, a pergunta que eu tenho que fazer, e a gente vai complementar, dessas lojas que estão fechadas, quantas são do comércio convencional? Dentro dessa revolução toda, o empresário, o empreendedor, ele não se tocou que ir para São Paulo buscar roupa e vender aqui, isso não é empreendedorismo, cara. Pode até ser, mas por necessidade. A gente já discutiu isso aqui. Mas ele está fadado, porque comprar roupa eu compro em qualquer lugar, qualquer hora. Eu compro roupa de madrugada, eu compro roupa pelo celular, eu não preciso mais ir na casa. E o pessoal, e aí vem a questão da importância da gestão de pessoas, mas a gestão do empresário, do empreendedor. Se essa pessoa, e é independente de governo, independente de crise, ela não vai conseguir se inserir nesse momento e vai ficar para trás. E, infelizmente, a gente tem negócio. Desculpa te cortar. Claro. Ela tem que entender que ela tem que fazer isso independente de governo. Porque parece que os nossos governos não estão antenados com isso. Então, não vem antenado. Eu estou te cortando, né, mano? Vou deixar você falar rapidinho. Existe um site do governo muito bacana. Falador, você está ferrado. Percebi. Existe um site de governo voltado para essa percepção. E o nome dele é industria.0.com.br. E, pelo jeito, ele é pouco acessado. A gente não vê esse movimento, porque também não adianta nada o movimento acontecer em cadeiras acadêmicas, né? Pois é. Tem que trazer. Ele tem que E aí, voltando no que você comentou, que eu acho fantástico. Pessoa, sou empreendedor, vou lá, busquei roupa, vou vender, montei uma loja linda, maravilhosa. Esquece de atender bem o cliente. Esquece de preparar a equipe. Ou responder o Facebook. As redes sociais, o quanto hoje isso movimenta o mundo. Você anda em qualquer lugar, as pessoas estão ali. São as vitrines, né? Entendeu? E se eu não estou antenada com isso, se eu não estou antenada em sintonizar com tudo que está acontecendo, então eu diria que é muito mais uma aceleração de mente. E a nossa mente dá conta. A questão é a gente saber gerir. Gestão de prioridades. O que eu preciso fazer agora, o que eu quero fazer agora, qual que é a minha necessidade. E aí, em cima disso, eu começo a me organizar. E aí dá tempo de fazer tudo. Empreender vai muito além de buscar roupa. Eu concordo plenamente com a fala do Rogério. Vai você buscar a roupa, você saber precificar, você saber organizar, a apresentação, o lidar com pessoas, o lidar com dinheiro. Nós não somos preparados para lidar com dinheiro. Falar de gestão 4.0, de empreendedorismo 4.0, é falar de educação financeira. Lógico. O quanto nós não somos preparados para mexer com dinheiro. As crenças que nós trazemos de dinheiro.
dinheiro Os na mão traumas, é vendaval. Eu sou pobre, São pobre, profecias, pobre né? demais. Essas são profecias, né? Rico não entra no reino dos céus. São mantras ao contrário. Só que aí isso vai se tornando uma verdade absoluta. Claro, são profecias, vai virar mantra, né? Não, então peraí. Rico não entra no reino do céu, eu quero ir para o céu. Então, automaticamente Eu você tenho que ser pobre. Deixa alguém ser rico e ir para o inferno. E ele que está errado. Meu patrão é ruim. Então, até essa relação patronal, patrão-empregado, e aí pode usar o termo moderno que quiser, cada um adequa para o que fizer sentido para si. E existe um empregador e um empregado. Como é que está essa relação? Se a gente ignora essa relação, a gente também está ignorando o que está acontecendo, essa revolução toda que nós estamos passando por ela. Você acha que o gestor, ele tem... Eu acredito que você vai dizer que sim, mas eu vou perguntar a você e ao Rogério também. Você acha que o gestor, o dono, o empresário, aquele cara que quer estar moderno, ele tem que pensar em trazer ao empregado dele mais luz, mais conhecimento? Porque sempre teve uma dificuldade de o camarada pagar um curso para o cara, trazer um maquinário melhor, né? Porque aquele medo do cara pegar dele alguma coisa e depois levar para o concorrente ou simplesmente ser demitido. Eu acho isso de uma mesquinhez grande, mas eu posso estar falando bobagem. Então, o que você acha? Fala aí para nós. Então, eu concordo e acrescento. Eu diria o seguinte: se você quer que o cavalo beba água, faça ele ficar com sede. Ah, que bonita essa frase. O perigo é justamente esse. Olha, toma aqui, é para você, toma um presente, aceita, eu trouxe para você com o maior carinho. E aí você fala, mas eu não quero. Eu nem sei que eu preciso desse presente. Então, às vezes, o equívoco é esse. O funcionário, o colaborador, o empregado, mais uma vez, adeque a nomenclatura que fizer sentido para você, ele às vezes se perde e acreditando numa relação paternalista. O patrão ruim, me deu o emprego e agora está tudo certo. Cumpri o meu, eu quero meu salário no final do mês. Vou embora e acabou. Então, a gente falar disso é uma situação delicada, porque a gente tem que olhar para os dois lados. A gente tem que olhar para o que forneceu aquele ambiente, proporcionou aquele trabalho, e para quem está fornecendo o conhecimento e o tempo em troca de um dinheiro, que relação trabalhista é isso. Muitas pessoas confundem relação trabalhista. Relação trabalhista eu dou um tempo da minha vida, um conhecimento que eu adquiri em troca de uma remuneração. Ponto. Friamente falando, é isso. O que vem além? O que vem além são as minhas perspectivas, o meu interesse, o meu desejo de crescer, de melhora, de agregar e por aí vai. Então, da mesma forma que eu concordo plenamente com a sua fala, o empregador deve proporcionar, sim, crescimento intelectual, pessoal, profissional para essa pessoa. E caso ele vá embora amanhã, que ele tenha a tranquilidade na mente, que ele liberou uma pessoa bem preparada. Se outros pensarem assim, amanhã ele vai contratar outros formados por terceiros. Quer dizer, é uma... A gente tem umas questões interessantes, e aí, de novo, a gente tem que falar de cultura e de cabeça. Perfeito. É muito comum a pessoa falar assim, mas você nunca trabalhou, vai ser difícil arrumar um primeiro, né? Ou, você está qualificado demais para essa vaga. Eu escuto isso quando eu ajudo muitas pessoas, e é muito engraçado como é que isso acontece. Agora, clareando um pouquinho mais aí, existe uma empresa, uma montadora multinacional de veículos, e ela começou uma revolução interna para começar a tirar que toda a montagem de veículo fosse feita com robôs. Sim. E ela começou a perceber uma insatisfação muito grande, isso em todos os países que ela atua. Então ela percebeu que eu preciso pegar esse sujeito que está lá na linha de montagem e qualificar. Só que essa qualificação, ela não é dar um MBA. É pegar esse sujeito e levar para um museu, por exemplo, ou levar para uma palestra, ou para uma orquestra. São coisas fora do comum para exatamente criar essa quantidade neuronal maior, para que a partir dele consiga outras respostas. Uma base de educação. Um pouquinho melhor do que ele tem. Ele tivesse mais recurso para trabalhar ali dentro. É isso aí, porque o que ele precisa entender é que esse movimento que está acontecendo de inteligência artificial, de sistemas cibernéticos, o ser humano cada vez mais usando aquele exoesqueleto, já acontece na fábrica da Fiat, na fábrica da Mercedes e tal. O que ele precisa entender é que esse movimento não tem volta mais. E aí tem um negócio muito interessante que eu queria que todo mundo gravasse isso. Me parece que eu ainda não escutei, me parece que isso não está sendo percebido.
nós estamos passando exatamente a era de quando o computador chegou. Todo mundo achava que ia perder os empregos para os computadores. Eu era, na época, eu tinha acabado de formar em técnico em contabilidade, e o nosso medo era, o computador vai chegar, pessoal, não vai ter emprego para ninguém. Aí eu fui para vendas, o computador vai chegar, não vai precisar mais de vendedor. O que foi uma mentira, porque atrás do computador tinha a impressora, a tinta, o teclado, o manuseio da mapa, uma série de coisas ali, e isso é o que ninguém está sabendo o que está acontecendo, porque ninguém sabe qual vai ser a profissão do futuro. Aí eu deixo com a Amanda de novo a bola. E falar em habilidade do futuro, profissão do futuro, tudo que se falar em futuro é você pensar em desenvolver emocionalmente. Porque quando eu estou preparado, e aí uma máquina não vai substituir isso. Hoje já se fala o que o profissional precisa ter para ele não perder o emprego, ou para ele manter o emprego, para ele se tornar uma pessoa insubstituível. Ou para ele estar em alguma ponta dos novos empregos. Perfeito. É isso aí. Né? Porque hoje nós estamos falando aqui de empregos que a gente nem sabe quais vão serão existir. e vão existir. Né? Pensar aí há anos atrás, digital influencer, hein? O que é isso? E hoje é uma realidade. Tem pessoas que vivem fazendo Ganhando isso. dinheiro, youtuber e influenciando pessoas através de meios digitais. Isso é natural. Youtubers e outras profissões que o próprio transporte particular em veículos próprios Sim. já é uma novidade, já é uma inovação. E são inovações que nós estamos aceitando muito bem, lidando bem com elas. Comida ser entregue a qualquer momento, eu não tenho mais que ir num restaurante. Formalmente, eu recebo a comida que eu quiser em casa. Isso é modernidade. Modernidade que traz comodidade? Também, sim. E aí, se você quer, hoje, você profissional que está meio perdido, está numa transição de carreira, ou insatisfeito com o que você faz hoje, ou não sabe que faculdade vai cursar, o que vai fazer futuramente, comece a pensar o que te diferencia de uma máquina. E se você tiver consciência do que faz você ser único, do que faz você ser aquela pessoa que o outro fala assim, eu preciso dele, porque ele é quem manda. E não estou falando de segurar a informação, tá? Aham. Você trabalhar a sua criatividade. Hoje em dia você não segura informação. Não. Inclusive, os instrutores dos youtubers diz o seguinte, o que você tiver que fazer de vídeo, fale a verdade. Sim. Dê a informação segura, porque você ganha confiança. Perfeito. E é ali que está o seu mercado. Transparência. Ontem eu vi um vídeo muito interessante, o cara estava explicando o seguinte, por que você não tem voos sobre a Antártida? Por que será? Você não... Por causa da geodésica. Jesus. A geodésica é uma linha que cobre o globo terrestre, linhas que cobrem o globo terrestre, e quando você quer fazer a menor distância entre dois pontos, você vai em linha reta. Sim. Na geodésica, você vai numa mesma direção. A direção que for a menor, você faz. Os continentes, você tem menos continentes próximo à Antártida. Então, para você passar pela Antártida e fazer uma volta maior, você não faz. Você faz por outra geodésica. No hemisfério norte, você faz pela geodésica menor, porque os países são mais aglutinados ao polo. Aí o cara veio dando essa explicação, ele deu uma série de dicas, deu uma série de referências, falou de outros youtubers que complementam a informação dele, citou livros e autores. Eu fiquei preso vendo o vídeo de uma coisa que não me interessa muito, mas eu fiquei preso vendo o vídeo, entendeu? E ele falou, assina o canal, e lá tinha lá uma conta bancária para você depositar, porque você estava adquirindo conhecimento ali. Olha que fantástico. Entendeu? Quantas vezes eu me fiz essa pergunta? Não é? Eu só me fiz essa pergunta uma vez, porque eles falaram que a Terra é plana, né? Então que você não pode voar pelo polo, porque você cai no abismo. Eu falei, bom, isso não é verdade. Mas por que não caminha sobre a Antártida? Por causa disso. Olha que conhecimento que está ali à minha frente. Quer dizer, é uma coisa que é presente, não sei se é passado, é o que ele falou. Você construir uma cultura para você poder trabalhar. Sim. Né? Você começar a raciocinar com outras coisas que não são usuais, que não são dia a dia, e abrir os seus horizontes. Aí você vai descobrir outras coisas. Hoje, um dos maiores empreendedores do país, quiçá do mundo digital, não havia mercado digital, ele criou o mercado, que é o Fórmula de Lançamento. Ele criou isso, ninguém falava, não existia isso. E ele está fazendo muitas outras pessoas ganharem dinheiro porque dissemina conhecimento, né? A questão toda é a disseminação do conhecimento. Eu preciso transformar o que eu sei
gerar valor para o outro e o outro ganhar com isso também, né? Ganha. Entender que o saber vai, além do saber acadêmico, ele empodera, né? Ele agrega, ele abre a sua mente, expande, e aí você cria N possibilidades. Há algum tempo, até hoje, se fala da questão do saber técnico. O saber fazer. Os nossos currículos dizem o que nós sabemos fazer. Só que eles não dizem quem nós somos. Exato. E quais são as nossas competências por trás desse saber fazer. Pensar hoje em empreendedorismo 4.0, gestão 4.0, revolução 4.0, é pensar nisso. Que o ser humano vai além do conhecimento técnico. Tem a capacidade de comportamento, de interação, de relações com as pessoas. Tá. Então, eu vou pedir para a gente não se delongar muito, porque passou rápido, né? Conversa tá boa. Conversa tá boa, passou rápido. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Eu acho que a nossa sociedade está precisando se adequar em várias coisas. Eu acho que o 4.0 ele pode entrar na literatura, na arte, na forma como você faz as TVs, os periódicos. Eu acho as séries que passam por aí muito catastrofistas, elas mostram um mundo que se perde lá na frente. Eu acho que não, acho que nós estamos construindo um mundo e o pessoal fica aquela catástrofe, aquele negócio de que você vai ser sempre observado, aquilo ali é a morte, são os robôs, a máquina dominar o mundo. Isso é de uma bobeirada. Interpretação equivocada de caos. Exatamente. Eu acho que o caos é exatamente quando as partículas são jogadas, né, falando como físico, quando as partículas são jogadas, elas podem lá na frente interagir e criar o novo. Perfeito. Porque a vida sempre foi assim, né? Eles até pensam assim que o buraco negro é o crunch das massas, mas que depois ele explode e joga as massas para um recriar. Né? Eu acho que nós vamos passar por esse crunch agora. Esse crunch vai dar origem a uma metamorfose, nós vamos passar por esse crunch. Antes nós vamos ter que passar por coisas ruins, mas dessas coisas ruins nós vamos plantar o bom. É preciso de saber, então, eu queria que vocês fizessem aqui agora, os dois, né, porque vocês são da mesma área, um modelo didático para chamar as pessoas, como que elas se orientam. Em primeiro lugar, o que você faz, trabalhar com dinheiro e tal. Faz esse modelo didático aí. Então, eu vou fazer um modelo didático, melhor que modelo didático. Eu vou fazer um convite. Olha só. Abrir, gente, né? Dia 10 de setembro, se você gostou desse assunto e chamou atenção, se foi novidade, se já está namorando esse assunto, vem entender mais. E vem entender mais com 4 profissionais fantásticos da área que vão conversar sobre esse empreendedorismo 4.0. Dia 10 de setembro, no Cine Teatro Central, às 19 horas, vai acontecer o Empreenda Masterclass 4.0. Momento no qual nós vamos falar de gestão com pessoas 4.0. Habilidades do profissional atual. A gente fala do futuro, mas o futuro é agora. É claro. Né? Educação e educação financeira 4.0. Como é que é isso? Como é que é empreender nesse mundo agitado que está aí hoje, acontecendo a todo momento? Saber disso, saber eu empreender. Porque o empreendedor não é só aquele que abre um CNPJ. A gente empreende no nosso CPF também. Em tudo. E se você não conhece isso, nunca ouviu falar, ou está meio perdido, ou quer saber mais, vem com a gente. 10 de setembro, Cine Teatro Central, às 19 horas. E outra coisa, você vive num país do terceiro mundo. Sim. Tá certo. Mas você tem internet. Sim. Na realidade, você vive no mundo. Exatamente. Você vive Essa é a no grande mundo. pegada dessa gestão Revolução 4.0. A gente está tudo interligado. Interligado. Então, por exemplo, você pode viver numa cidade interior, tem lá um prefeito, né, que é dono de uma fazenda, que não consegue ver nada na frente dele, sua família também, mas você tem internet que você consegue ver. Você pode trabalhar dali. Perfeito. Né? Você pode criar, as comunidades são nichos de interesses das pessoas e elas vão levando a coisa para frente. E você consegue arrastar outras pessoas com você. Essa é a prova da grande mudança, né? Antigamente a gente tinha esse conceito. Eu vou crescer, vou fazer um estudo, vou me formar em algo, arrumar um emprego, trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18, descansar os finais de semana, tranquilo. Hoje isso mudou. Às vezes tem gente que está trabalhando 3 horas da manhã e vai dormir às 10 da manhã, e tudo bem. É o ritmo dele, e isso é permitido. E consegue, inclusive, tirar férias, às vezes. Tem um amigo do meu filho que ele saiu do emprego que o pai dele arrumou para ele, o pai dele é engenheiro, ele também é engenheiro, o pai dele arrumou um emprego dele, foi trabalhar não sei aonde, ele parou e falou assim, não quero. Aí todo mundo foi lá quis dar uma estranguladinha nele. Você é doido, rapaz. Emprego dos sonhos. Emprego dos sonhos. Ele pegou, foi estudar para um outro. Ele tinha feito, olha só, ele é evidente, visionário. Ele fez um capital e falou assim, eu vou ficar tanto tempo fazendo alguma coisa para fazer o que eu quero. Sim.
Aí ele foi, largou esse emprego, foi lá, fez o capital dele. Se ele estiver me vendo, ele vai lembrar. Aí outro dia ele foi pegar onda no Havaí. Aí, ó. Você foi pegar onda no Havaí? Fui. Eu trabalhei, juntei meu dinheiro, agora eu quero ir para o Havaí. Pronto. Ah, mas se amanhã você casar e tiver filho, bom, aí eu vou cuidar do meu filho, mas por enquanto eu não sou casado, eu vou para onda no Havaí. Quer dizer, é uma outra mentalidade. Ninguém vai chamar ele de vagabundo que não está trabalhando para alguém, que não está sofrendo, que não está ficando das tantas. Quer dizer, essa é a mentalidade 4.0. Exatamente. É quando você consegue fazer a tessitura de onde você está pisando. Você não tem que pisar no terreno dos outros. Não, eu tenho um cliente meu que não quer mais comprar imóvel. Perdão. Ele não quer comprar casa própria. Ele quer ter o suficiente investido para que com o retorno daquele investimento ele consiga morar onde ele quer. Que do ele jeito pode que ele morar quer, bem. a hora que ele quiser. Ele pode mudar. É isso aí. É igual o caso do carro alugado. Sim, é você entender que o dinheiro trabalha para você. É isso A gente aí. deixa de ser escravo do dinheiro, né? Aquele negócio de trabalho para pagar as contas. Outro dia eu vi uma camisa que fez Jesus, estava lá assim, minha vida é um boleto atrás do outro. Eu falei, que isso, gente? Naquele negócio de pular, como é que chama? Aquela Olimpíada de pular obstáculo, ela só botou os boletos e ir pulando. Então, assim, até quando a gente vai se permitir viver dessa forma? Né? É uma autorresponsabilidade, um autoconhecimento fantástico. Amedronta? É claro que amedronta. Porque você pensar que agora, se der errado, a culpa é minha? Sim. A culpa é minha. Esse negócio está falando de trabalho, né? Eu, por exemplo, dou treinamento. E às vezes dou treinamento no final de semana. Então eu trabalho sexta, sábado, domingo. Segunda eu estou de folga. Aí os outros falam assim, mas folga Vida boa, hein? Tá de folga. Vida boa, hein? Quero um patrão desse. Mas no domingo lá trabalhando, enquanto todo mundo, ninguém vê. Tem esse Então, negócio de esses você estar altos e trabalhando. baixos. Você vai descansar a hora que você quiser. Exatamente. Uma das coisas muito legais de se perceber, e aí o pessoal tem falado que o cliente quer, a gente tem que servir o cliente na hora que ele quer, onde ele quer e do modo que ele quiser, né? E da mesma forma é a vida da gente, cara. É o que eu quero, na hora que eu quero e quando eu quero. Não existe mais horário pra nada. Não existe mais final de semana certinho, né? Não tem mais isso. Na hora que você estressou, você para e tá até porque isso aqui me permite estar em todos os locais a todo momento. tempo Eu consigo todo. pagar conta por aqui, eu consigo fazer tudo, né? Então, Você tocou num outro ponto essencial, que é a questão do estresse. Hoje eu vejo as pessoas lidando mal com isso. Né? O estresse faz parte. Faz Gente, parte. uma vida sem estresse é uma vida que não tem vida. O estresse, ele faz bem. A questão é o excesso. É o excesso. E o excesso vem quando você não gere bem o que está acontecendo. Quando ele começa a liberar uma série de cortisol que vai te envenenando, aí é porcaria. Mas Sim. assim, o estresse daquele dia, você está no pique, o cara te oferece uma oportunidade, opa, vou Bora. pegar. Se você não está com energia para dar um pulo ali, isso é um pouco do estresse, né? Da ansiedade. E o que eu acho mais legal é você pegar a informação que já existe, trazer ela para a realidade. Isso foi dito no livro de 1990, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. Léo Ribeiro. A única pessoa que não tem estresse é aquela que está no cemitério. Isso porque a gente não sabe da vida além do túmulo. Né? Vai que, né? Vai que tem Então, também, assim, não é nada novo. O que a gente está fazendo é somente concatenar esse mundo de informação. E olha só, dá para trazer alguma coisa prática daqui. Você pode usar isso, né, Sim. ao seu favor e remar, não contra a maré, né? Remar com a maré, né? Perfeito. Gente, infelizmente a conversa está muito boa, virou até bate-papo, né? Porque vocês dois são doutos no assunto. Já uma cervejinha e um torresmo. Torresmo. Opa! Eu gosto, bem. O bate-papo ficou muito bom. Eu agradeço a presença dos dois aqui. O Rogério, que veio como debatedor, mas é da área. A terapeuta Amanda, que é muito simpática, muito Obrigada. inteligente. Falou muito do que eu gosto de ouvir e do que eu acredito. Eu só não tenho a ciência dela, mas acredito muito. E agradeço muito mesmo a presença de vocês e essa visão mais otimista de um futuro, né? Que eu acho que a gente está precisando, em todos os setores, nós precisaríamos de começar a ver as evoluções e as revoluções 4.0, porque elas permeiam o mundo todo. No ano passado eu fiz um ligeiro estudo sobre a China. Eu não quero elogiar a China, que eu nunca fui lá para saber. Mas eles já viveram uma revolução 4.0 lá. Né? Como que eles estão levando, eu não sei. Mas eles viveram. De repente, dá uma olhada, só saber o que está rolando lá, para saber que aquele é o nosso futuro. Eu não sei se eles são uma sociedade liberta ou presa. Acredito até que eles sejam mais presos. Mas nós não precisamos de ser assim. Tudo nos é possível se nós tivermos capacidade e competência. Se puder comparecer lá ao simpósio no dia 10 de setembro. 10 de setembro, às 19 horas. às 19 horas, você vai ficar bem informado.
Bom, eu quero te agradecer também por você ter nos acompanhado até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja sempre avisado quando nós tivermos vídeos novos. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.